Você também já percebeu que algumas pessoas travam em frente ao menor problema, enquanto outras seguem firmes em meio ao caos? Pois é, tem gente que enfrenta falência, demissão, situações muito difíceis e não desistem, continuam. Já tem outras que enfrentam uma mínima dificuldade, ouve alguma crítica, alguma opinião contrária e já quer desistir de tudo, já desanima. Algumas pessoas passam por enormes dificuldades, às vezes problemas de saúde, limitações físicas e continuam e perseveram. E outras sofrem na mínima frustração de algo que deu errado, de um iFood que está demorando de ser entregue. Sabe o que essas pessoas que continuam, que perseveram, têm em comum? Elas têm uma alta tolerância ao desconforto. E esse é o grande diferencial de quem segue firme até o fim ou de quem vai até o meio do caminho. É o diferencial entre quem corre uma maratona ou de quem caminha 1 quilômetro e quer parar. Não que caminhar 1 quilômetro seja ruim, obviamente, mas tem gente que consegue, que pode mais, mas que aceita o pouco. É tolerar o desconforto. Quando a gente aprende a passar por isso, quando a gente começa a lidar com essas dificuldades, começa a construir uma mentalidade forte, a gente vai até o fim. E isso é o que diferencia entre você querer e conseguir. Não é o fato de falhar, de errar, porque todo mundo erra, todo mundo falha. Isso faz parte de ser humano. Mas é o fato de você continuar, mesmo depois de falhar. As grandes mentes da humanidade, as pessoas que conquistaram grandes feitos, todas elas falharam em algum momento, mas o que diferencia elas é justamente esse fato de continuar, usar a falha como um aprendizado e não como o fim da história. O maior homem do mundo passou pelos maiores desconfortos. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê a história de Pedro, que quis dissuadir Jesus para desistir do seu propósito, falando para Jesus que ele não deveria se sacrificar, que ele não deveria ir para a cruz. E Jesus, naquele momento, o repreendeu, porque ele entendia que o sofrimento fazia parte do seu propósito. E com Jesus, nós aprendemos a tolerar o sofrimento, a entender que as dificuldades elas fazem parte do nosso caminho e que elas nos fazem mais forte. Quando a gente pensa que a dificuldade é algo para desistir, isso faz de nós pessoas mais fracas. Quando a gente entende que a dificuldade é para nos fortalecer, forjar nosso caráter, construir em nós pessoas que vão perseverar, que vão até o fim, a gente começa a aprender a tolerar. E é com essa tolerância, com essa continuidade, com essa fé, com essa confiança que a gente vai atingindo os nossos objetivos. E quando você foge do desconforto, você foge também dos planos de Deus para sua vida. Porque quando Deus faz um plano, quando Deus te entrega uma promessa, certamente Ele precisa construir em você um caráter aprovado, uma pessoa pronta a viver os planos que Ele tem. Então, quando você passa por um momento difícil e você quer desistir, quando você enfrenta uma dificuldade, aí você foge para a comida, foge para outros vícios, para o álcool, drogas, o que quer que seja, você, na verdade, está deixando de aprender a lidar com essa dificuldade e de se fortalecer no meio do caminho. Hoje, eu como nutricionista, vejo, tanto no consultório quanto nas redes sociais, as pessoas que têm acesso a mim, vejo grandes relatos de pessoas que fogem para a comida como meio de lidar com essa dor, lidar com essas dificuldades que surgem, com as frustrações, com a ansiedade. E tudo bem, a comida de fato ajuda num determinado momento. De fato, ela é um conforto, ela traz um prazer. O problema é quando a gente quer fugir de tudo e correr pra comida. Então a gente não aprende. Então a gente se torna uma pessoa fraca, em que não consegue lidar com as adversidades que a vida nos traz. E quando você olha pra dificuldade e fala, tá difícil, ok, mas eu vou continuar, eu vou resistir, a comida não é minha solução, eu dou conta disso. Ou mesmo quando você escolhe comer, mas você se limita, vou comer só um pouquinho, eu vou comer um pedacinho só que por mais tempo você vai construindo ali uma mentalidade forte, onde você domina a comida e não o oposto. Então as dificuldades que a gente enfrenta são também para trabalhar na nossa mente, para desenvolver uma mentalidade mais forte. Quando sua mente é forte, ela domina as suas vontades. Aí a gente consegue até falar da questão da disciplina, né? Ou da liberdade que a disciplina traz. Muita gente acha que a disciplina é uma prisão, onde te coloca na rédea que você não pode fazer nada. Mas na verdade,
ser disciplinado te traz a liberdade de você fazer o que você quer. Ou seja, lidar com os desconfortos da vida fortalece a sua mente. Com uma mente fortalecida, você consegue dominar suas vontades, dominar suas emoções, fazer o que tem que ser feito. Então você se torna uma pessoa disciplinada e com disciplina você tem liberdade de fazer o que você quiser, porque nada te domina. Percebe que esse é o caminho e tudo começa em aprender a tolerar o desconforto? Como eu falei aqui, o maior homem do mundo que não precisava passar por dores e sofrimentos, ele se submeteu a isso, porque fazia parte do seu propósito. Também faz parte do nosso propósito tolerar alguns momentos de dificuldade, e isso também nos faz olhar para Cristo e entender que nele está a solução, que não precisamos ser autossuficientes e fazer tudo sozinha, que a gente pode encontrar nele a resposta. E quando a gente tira Deus desse lugar de olhar no meio das dificuldades, mas quando a gente olha para o álcool, para drogas, para comida, para as distrações, para o celular, quando a gente quer se livrar do nosso sofrimento usando outras coisas, a gente tira Deus do nosso altar e coloca essas outras coisas, esses outros vícios, e eles não nos fortalecem. Na verdade, eles trazem culpa, eles trazem arrependimento, eles nos trazem uma sensação cada vez maior de fracasso. O convite é você olhar para Cristo, entender que Ele caminha contigo, mas como parte do processo de aprendizado, como parte do processo de amadurecimento, está passar pelo desconforto e aprender a tolerá-lo. E isso vai, gente, nos mínimos detalhes do dia. Quando você não quer lavar uma louça, você vai e lava. Quando você não quer fazer uma tarefa do seu trabalho, você vai e faz. Quando você não quer acordar cedo, mas você vai, levanta e vai fazer seu treino. São mínimos detalhes, não precisa ser exatamente a maior dificuldade do mundo. Só precisa ser o fato de você fazer o que tem que ser feito e não fazer só o que você tá com vontade. Porque nós, como adultos, precisamos agir como adultos. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13:11, agora que sou adulto, devo agir como adulto. E o que um adulto faz? Um adulto não faz só o que quer, criancinha que fica, né? Eu quero uma bala. Eu quero esse brinquedo. Porque criança não mede esforços, não sabe o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é, mas você sabe. E como adulto, precisa agir como adulto. Tá na hora de parar de procrastinar o seu treino, de parar de procrastinar sua alimentação saudável, de parar de procrastinar ter uma rotina regular de sono, de beber sua água, de cuidar da sua saúde. Tá na hora. Isso é também lidar com o desconforto, porque não é fácil ter uma vida saudável. Se fosse fácil, todo mundo teria. Se fosse fácil, estaria todo mundo com os índices de saúde muito bons, com um corpo que deseja, com a vida que sonha, com tudo em dias. Não é fácil, mas o convite é justamente esse: fazer o que é difícil, tolerar o desconforto de fazer o que não quer, porque é isso que vai te levar para a vida que você quer. Então se posicione como a filha amada de Deus, que Deus tem grandes planos para tua vida, tem um propósito, tem uma missão, e para você viver, você vai sim ter que tolerar os desconfortos, porque se Jesus viveu, nós também certamente viveremos. Mas é nessa tolerância, nessa fé, nessa confiança no final da história, de saber que vai dar tudo certo, que a vontade de Deus será cumprida, que a palavra dele não muda, que vai até o fim, e assim você caminha. E além de você se ajudar, além de você viver a vida que você nasceu para viver, você vai ser estímulo para outras pessoas, referência para outras pessoas, e muitas pessoas serão impactadas através da tua vida. Não tolere o desconforto, seja forte, seja adulta. Há algo de muito bom nisso, e a tua liberdade está justamente aí. Isso fez sentido para você? Comenta aqui se você tá pronta para tolerar o desconforto. Aproveita, curte esse vídeo para que ele seja divulgado, se inscreve no canal e compartilha com as suas amigas que também precisam ouvir isso.